Vamos lá, galera. Muitos jovens com pouco conhecimento sobre o mundo real estão sendo doutrinados nas faculdades sobre o malvado capitalismo e a nobreza dos socialismos. Ideia como igualdade social, um mundo onde os trabalhadores não são explorados pelos malvados empresários, onde o Estado é a mãe e a pai que cuida de todas as necessidades dos filhotes cidadãos. Enquanto esses jovens questionam em que país exatamente esse modelo incrível deu certo, porque todos os países que todos conhecemos como socialistas são exemplo de pobreza e atraso. Os professores respondem, nos países nórdicos, tipo Dinamarca, Finlândia, lá que o socialismo foi implantado corretamente e deu super certo. O país socialista que deu certo, acho que foi Normândia. Eu vi um canal de um gringo falando que esses países se aproximam mais do socialismo do que a gente imagina. Falando em países nórdicos, né? Muitas pessoas falam, os países nórdicos são socialistas e inclusive a Nova Zelândia é socialista. Ao contrário dos países indiscutivelmente socialistas como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, Vietnã, que são governados por ditadores como economias socialistas falidos, onde os índices de pobreza são extremamente altos, os países nórdicos são democracias bem-sucedidas em praticamente todas as dimensões sociais: renda, saúde, educação e segurança. Os países nórdicos, eles possuem uma economia capitalista de livre mercado, como a maior parte da economia privada, enorme liberdade para empreender, trabalhar, mercados de trabalho são muito flexíveis e grande abertura econômica. Mas vamos entender a primeira coisa, o que é socialismo? De onde vem isso? Socialismo é um sistema político, econômico, baseado na igualdade. Olha que ideia maravilhosa. Por isso, ele propõe distribuição igualitária de renda. Todo mundo iguais. Aí não vai ter propriedade privada, não vai ter pessoas ricas, bilionários, que têm tudo, que possuem muitos terrenos, muitas empresas, muito dinheiro. O socialismo ele visa uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todo mundo. E o objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, seja divisão entre pobres e ricos não existe mais. E aí, como faz isso? Todas as formas de produção, como a indústria, por exemplo, são controladas pelo Estado. Com isso, a riqueza deixa de ser concentrada nas mãos dos uma minoria privilegiada. Não tem mais propriedade privada e tudo passa pelo controle do Estado. Todos os setores da economia passam a ser controlados e dirigidos pelos membros do Estado, que determinam os preços, os salários e regulando o mercado do jeito que ele acha correto para todo mundo. Agora, na prática, por que esse negócio nunca funcionou e nunca vai funcionar em nenhum lugar? O funcionamento do socialismo ela depende de um planejamento central eficiente, o que significa que algumas pessoas escolhidas com poder altíssimo pelo governo serão encarregadas de alocar todos os recursos da economia a fim de atender todas as demandas da sociedade. Para fazer tudo isso, o socialismo sempre vem junto com tirania e violência. E a única forma que as pessoas obedecem para eles atingir os meios deles. Então vamos falar um pouco de socialismo nos países nórdicos. Todos os países nórdicos possuem uma imensa segurança jurídica e respeitam a propriedade privada. As leis trabalhistas lá são muito mais flexíveis, permitindo maior dinâmica do mercado de trabalho. Enquanto isso, países socialistas, quebras de contratos e mudanças nas leis acontecem o tempo todo. Todos os países nórdicos são considerados, na maior parte deles, livres pelo índice liberdade econômica. Só para vocês verem, os países escandinavos, como Dinamarca, está no 8º lugar, Islândia, 13º, Finlândia, 20º, Suécia, 22 e Noruega, 28, entre todos os países do mundo. Enquanto o Brasil está no 144 lugar, Venezuela, 174, Cuba, 175 e Coreia do Norte 176. Parece que eles combinaram estar um atrás do outro no ranking dos piores países do mundo. Abrir uma empresa é muito rápido e fácil, enquanto aqui, por exemplo, no Brasil, ou qualquer país socialista, são taxas diferentes, enquadramentos tributários, regulações são exigentes, além de toda a lentidão e burocracia dos processos de abertura das empresas. Essa diferença faz que o Brasil, por exemplo, está na péssima posição de 124 no ranking Doing Business do Banco Mundial, enquanto os países nórdicos estão sempre entre os 30 melhores países do mundo para se fazer negócios. Então, de onde vem essa ideia que esses países nórdicos são socialistas? Bem, de onde vem essa ideia muxuca? Eu vou explicar para vocês. Ele veio por dois motivos. Primeiro, nesses países cobra imposto de renda pessoa física extremamente elevado. Do trabalhador, cobra imposto de renda muito alto. A segunda coisa que esses países têm muitos programas sociais.
a população tem muitos benefícios sociais. Aliás, em Israel também, alto imposto de renda e bastante programa social. Porém, essas coisas não transformam eles em países socialistas, transformam eles para países eficientes que conseguem se cuidar da população deles, mesmo como esses abrangem programas sociais, isso não atrapalha para esses países, para a saúde fiscal desses países, todas as contas do governo desses países estão em ordem, não há nenhum rombo fiscal por aí e os gastos são investimento para gerar retorno e benefícios para a população. E em países que são realmente socialistas, a arrecadação de impostos é basicamente tudo para custear o enorme inchado máquina pública. Só que, por um lado, nesses países, o imposto de renda da pessoa física é extremamente alto, o imposto de pessoa jurídica em cima das empresas é extremamente baixo, um dos mais baixos do mundo, por volta de 20% a 22%. O que significa isso, bem? Que o governo permite às empresas crescer, ele não atrapalha eles. E quando as empresas crescem, adivinha o que? Eles conseguem pagar altos salários para seus funcionários. Olha que genial isso. E como resultado de toda essa liberdade desses países, o nível de desemprego são extremamente baixo e a população tem altíssima qualidade de vida. Vamos falar de outra coisa, de direitos da propriedade privada que no socialismo praticamente não existe. Os direitos da propriedade privada nesses países são a base do capitalismo e desses países. São eles que permitem indivíduos serem donos dos meios da produção. Nos países nórdicos, a propriedade privada é sagrada e garantida pelo governo. O sistema judicial executa contratos de forma rápida e eficiente e pune aquele que atentam contra a propriedade privada alheia. Está lembrando para vocês alguma coisa aqui? Pois é. Facilidade para trabalhar e empreender. Nos países nórdicos, o Estado não atrapalha a vida de quem quer trabalhar, quem quer empreender, criando burocracias e inseguranças jurídicas. Só para vocês verem, a ranking de facilidade para fazer negócios, Dinamarca está em 4º lugar, Suécia 9º, Noruega 10º, Brasil 124, Venezuela 188. Isso é a fonte de Doing Business, Banco Mundial. Outra coisa, abertura comercial, economias nórdicas também são abertas ao mundo. Poucas barreiras para importação, para exportação de produtos e para entrada e saída de capitais. Índice de globalização da economia. Dinamarca está em 7º lugar, Suécia 6ª, Noruega 31, Brasil 78, Cuba 100, Venezuela 138. Outra diferença, responsabilidade fiscal, que muitas vezes em países socialistas praticamente não existe. Mesmo tendo elevados gastos sociais, Suécia, Dinamarca e Noruega levam a responsabilidade fiscal a sério. Todos esses países têm rígidos controles para evitar que o governo se endivida. Dívida pública líquida em porcentagem do PIB. Em Dinamarca é 16%, Suécia 10%, Noruega menos 111%. Quer dizer que eles não só que não devem nada, pessoas devendo para eles. Brasil tem 72,87% da dívida em relação ao PIB, Cuba 117%, Venezuela 320%. E a última coisa, que exatamente é o oposto do socialismo. No socialismo, todo mundo é igual, o Estado define os salários, o Estado que distribui para todo mundo, aí não tem pobres, não tem ricos, na verdade só tem muitos pobres e todo mundo são igual pobres. Países nórdicos, não só que não tem controle nenhum, no países nórdicos, nesses 5 países, não tem nem salário mínimo sequer. Livre mercado. Conclusão de tudo isso, países nórdicos não tem nada de socialismo, é capitalismo sim. Só que capitalismo onde tem liberdade para empreender, para crescer, para ganhar dinheiro, para importar, para exportar, o governo não pesa em cima dos empresários. Ele permite para eles crescer. Aí eles podem pagar altos salários, o governo pode cobrar altos impostos que vai retornar para a população em forma de programa social e benefícios na infraestrutura, segurança, saúde e assim vai. Países socialistas, exatamente o contrário. O Estado inchado e ineficiente, que em vez de ajudar, só atrapalha. E a única igualdade que ele consegue é fazer todo mundo igual, pobres. Veja Venezuela, veja Cuba, veja todos esses países que são realmente socialistas e você vai ver que é exatamente o resultado final de sendo um país socialista. Na teoria, uma ideia maravilhosa, encanta, mas na prática, uma grande porcaria. Toma cuidado dessas falácias sobre os países nórdicos. Se gostou desse vídeo, curte, comenta, escreve se eu esqueci alguma coisa que é diferente entre países socialistas e países nórdicos. Beijo no coração e até o próximo vídeo.